Paz do Senhor, irmãos. Mais um vídeo sobre divórcio e segundo casamento. Só que dessa vez vou analisar versículo por versículo, uma coisa mais completa para ver se os irmãos consigam entender melhor. Martinho Lutero, ele abriu os olhos da igreja no tempo dele. Hoje eu vou tentar fazer o mesmo e dizer que a mesma igreja que te ajuda espiritualmente, ela também pode te matar por falta de sabedoria. Quando pega-se um versículo isolado na Bíblia para dizer que o divorciado tem que ser penalizado com a solidão eterna, ou torcer para o ex-cônjuge morrer. Que absurdo, não é, meus irmãos? Eu não vou nem citar muito o Antigo Testamento, Moisés dando carta de divórcio, por exemplo. Irmãos, eu já expliquei em vídeos que Deus pode fazer suas exceções. E citei como exemplo Números 27, versos 1 a 7, quando Deus volta atrás e manda Moisés conceder terras às filhas de Zelofoade. Outro exemplo também é saber que a regra para Deus é que um homem de Deus não se envolva com uma prostituta. Mas Deus determinou que o profeta Oséias se casasse com uma prostituta. Isso são só alguns exemplos de exceções, como se fosse o princípio das exceções de Deus. Ok, irmãos? Mas vamos lá. A Bíblia, irmãos, ela diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, Cristo é misericordioso. Então, qualquer pessoa, ela pode e tem o direito de se dirigir a Deus, pedir um novo casamento e o Senhor irá dizer um sim ou um não. Aguarde a resposta. Mas, olha bem, a pessoa tem que reconhecer de coração que errou ao se separar anteriormente e que agora não mais cometerá o erro do passado. Porque quem conhece a vontade de Deus tem que se esforçar para não divorciar. Com certeza Deus irá te responder. Comecemos aqui, irmãos, em 1 Coríntios, versículo 7, capítulo 7, aliás, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15, que diz assim: mas se o descrente se apartar, aparte-se. Aqui, irmão, significa que você deve tentar a conversão de seu cônjuge. Mas, se ele continuar sem processar a fé em Cristo e resolver te abandonar, então que você também não volte para ele. Ok, irmãos? Se o cônjuge é descrente e te abandonou, vai fazer o quê, né, irmão? Agora, vamos lá, irmão. A regra, né? Qual é a regra? A regra, irmão, é tentar. A regra é tentar ao máximo não se separar. Vejam em 1 Coríntios 7, no versículo 10, que Paulo diz que a recomendação de a mulher não se separar não é dele, mas sim do Senhor, ok? Recomendação narrada também em Mateus 19, versículo 6 e Marcos 10, versículo 9. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui Jesus está dizendo que não é bom que haja separação. E sabemos sim que separação traz graves consequências e muito sofrimento. Portanto, a meta principal é que nunca haja separação. Irmãos, verdadeiramente, o Senhor não se agrada de separações. Veja em Malaquias 2, verso 16, que realmente essa é a regra. Deus deseja que você tente segurar seu casamento
até que haja transformação nesse casamento e vivam bem, aliás. Agora, irmãos, vou citar um dos versículos aonde muitas igrejas sem sabedoria lançam grande sofrimento ao fiel divorciado. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 11. Diz assim: se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Observem aqui, irmãos, que essa recomendação é para aquele casal que está apartado, separado, mas que ainda não se divorciou e não constituiu nova família. Ainda mais porque nem teria sentido algum você se reconciliar com seu ex se ele já constituiu outra família. Não é do interesse de Deus que haja mais um rompimento de casamento, mais sofrimento e novo casamento com o ex-marido, ainda mais se um dos dois não mais nutre sentimentos amorosos pelo outro. Irmãos, as leis não permitem você casar com outra mulher e depois voltar a casar com a ex sem antes se divorciar de novo. Ou seja, se você se apartou e casou com outra, não há como se reconciliar com a ex sem antes divorciar novamente. Por isso, volto a dizer que esse versículo que citei logo acima se refere aos casais apartados, mas que não se divorciaram e não constituíram outra família. Em Deuteronômio 24, versículo 4, deixa bem claro que não tem lógica um divorciado ter que voltar com sua esposa se ela depois já adquiriu outro marido. Agora vou narrar aonde que a igreja mais mata o fiel, impondo uma pena de solidão injustificada e fazendo com que um dos ex-cônjuges fique torcendo pela morte do outro. Eu pergunto, Jesus se agrada desse desejo? Claro que não, não é, irmãos? Vamos lá então, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei. Vou repetir, olha só, a mulher casada está o quê? Está ligada pela lei, ou seja, casada, todo o tempo que o seu marido viver. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser. Observe, irmão, que aqui fala da mulher casada ter que esperar o marido morrer para depois arrumar outro marido. Não está falando que é a mulher divorciada quem tem que esperar o ex-marido falecer. Um erro grotesco de interpretação. Irmãos, a mesma coisa, vamos lá, a mesma coisa nós vemos em Romanos 7, no versículo 2, que diz: a mulher que está sujeita ao marido. Veja bem, o que é a mulher que está sujeita ao marido? É a mulher casada. Então vamos lá? A mulher que está sujeita ao marido, enquanto ela viver, está-lhe ligada pela lei, casada. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Está bem claro. Quando a mulher está sujeita ao marido é porque ela ainda está casada, ligada pela lei, ainda não divorciou. Então, é claro, irmãos, que quem é casado não pode casar-se novamente sem se divorciar, senão teria duas mulheres. Outro versículo, irmãos,
Está lá em Romanos 7, no versículo 3, que diz assim: de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Claro, irmãos, que será chamada de adúltera, porque ela não se divorciou, está ligada ainda pela lei, conforme consta no versículo anterior que eu li. Agora, se você já é divorciada, não precisa esperar seu ex-cônjuge morrer para poder se casar de novo. Aqui, irmãos, combina com Mateus 5, versículo 31, que diz assim: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Está bem claro. Ou seja, se não tiver carta de divórcio, vai sim ter que esperar o cônjuge falecer para que possa casar novamente. Porque a lei não permite você casar sendo que você já é casado e não se divorciou. Irmãos, logo a seguir eu vou comentar outro versículo polêmico e provar que não podemos interpretar um versículo sem antes ler outro versículo que fala sobre o mesmo assunto. Vamos lá? Lucas 16, 18. Diz assim: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Se formos ler só esse versículo, vai trazer uma confusão, irmãos. Então, antes vou lembrar aqui, irmão, que mulher repudiada é aquela mulher largada pelo marido sem obter carta de divórcio. Gravem isso, ok? Irmãos, vamos lá. Vamos ver onde eu parei aqui. Tá. Irmãos, observem que para você ler Lucas 16, versículo 18, que eu acabei de falar aqui agora, tem que ler Mateus 5, versículo 31 imediatamente, senão você vai ficar perdido. Ou seja, Mateus 5, 31 diz assim: não pode abandonar a mulher sem dar a carta de divórcio. Ok? Irmãos, os dois versículos estão em conexão, irmãos. Por isso que, se você for ler ali Lucas 16, 18, você tem que logo em seguida ler Mateus 5, 31 para entender melhor. Né? Caso você leia apenas Lucas 16, 18, nunca vai saber que esse verbo deixar significa abandonar sem dar carta de divórcio. Irmãos, nós nunca, mas nunca mesmo, podemos interpretar um versículo sem ler outro livro que trata do mesmo assunto, principalmente os evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Porque um pode estar mais completo que o outro. Exemplo disso é o fato de um livro narrar sobre um gadareno endemoniado e o outro livro ter dado mais ênfase narrando sobre 2 gadarenos endemoniados. Então, irmãos, o que está citado em Lucas 16, 18 é também o mesmo narrado em Mateus 5, verso 32 e Mateus 19, versículo 9. A diferença é que em Mateus 5, 32 e Mateus 19, versículo 9, tem mais esclarecimentos, se aprofunda mais no assunto, citando que, no caso de prostituição, não há obrigatoriedade em se manter o casamento. E também, nesse caso, quem casar com a repudiada não estará cometendo adultério. Eu espero que tenha ficado bem esclarecido.
Outros vídeos diversos você pode acessar no YouTube e digitar Irmão César, César com Z, C-E-Z. Coloca um traço e escreve estudos. Fiquem todos na paz do Senhor.